Seja muito bem-vindo ao 27º episódio do podcast do Gestor de Frotas. Para você que não conhece, esse projeto aqui visa trazer conteúdos de qualidade na área de gestão de frotas, dicas essenciais para você diminuir seus custos operacionais e estratégias para você aumentar sua produtividade. Meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Infleet. Peço aqui, que você se inscreva no canal, deixe seu curtir, seu comentar, compartilhar com alguém que você acha que vai ser interessante esse tema ou qualquer outro episódio que tem no nosso canal sobre do podcast. E para hoje, a gente está com aqui um episódio especial que é para falar sobre logística. A gente trouxe aqui um convidado muito especial, que é o Marcos. E aí eu quero passar a bola para ele se apresentar um pouquinho, contar um pouco da história dele aqui, tanto dentro da Infleet quanto fora da Infleet. Pronto, valeu pessoal, eu queria agradecer a Marley pela oportunidade de participar aqui do podcast, não só porque eu gosto muito do trabalho do marketing lá na empresa, mas também porque sempre foi uma vontade minha participar de podcasts, eu sou muito fã, eu escuto 2, 3 podcasts por dia, então é muito legal ver como as coisas são feitas assim por dentro, né? Então eu me chamo Marcos, eu tenho 26 anos e eu trabalho com logística há mais ou menos 2 anos, sou estudante de engenharia de produção, tive a oportunidade de estagiar em alguns locais e entrei como estagiário na Infleet também. E recentemente venho trabalhando como analista de logística, começando o ano de 2023 como analista. Perfeito. E aí, antes da gente entrar no nosso tema, que o Marcos vai aqui falar junto comigo, eu queria pedir para que você acesse aqui o link da descrição, que é o nosso grupo de gestão de frotas, nossa comunidade. Lá você tem a oportunidade de receber conteúdos de primeira mão, notícias do setor que sejam de relevância para a área de gestão de frotas. Então, não perca essa oportunidade de estar num grupo e ter esse conhecimento de fácil acesso e de gestão, tá? E aí, para o tema de hoje, que eu e o Marcos vamos discutir, a gente quer falar como usar a tecnologia para facilitar a logística na gestão de frotas. E aí, Marcos, para a gente começar nesse tema, vamos começar pelo simples, A gente quer saber, hoje, muitas pessoas elas confundem logística e gestão de frotas. Acho que a gestão de frotas é totalmente voltada à logística, e acho que em logística é a gestão de frotas. Elas são extremamente correlacionadas, mas o que difere uma da outra? Bom, a logística, a gente pode entender ela de uma maneira geral, porque existem, se for entrar no ramo acadêmico, o pessoal fala de cadeia de suprimentos, logística. Sim. Mas, de uma maneira geral, na prática, a logística ela compreende todos os processos que visam transportar um produto, uma matéria-prima, uma informação, ou até mesmo pessoas de um ponto de origem, até um consumidor final, um ponto final de transporte. E a gestão de frotas, ela, na verdade, é um braço desse todo, Ela é uma parte que completa esse todo da logística. Aí você vai falar de transporte de carga, você vai falar de gestão de estoques, você vai falar de compras e você vai falar também de gestão de frotas. Inclusive, que é uma área que, aqui no Brasil, pelo menos, tem cada vez mais tendo uma visibilidade, crescendo, se entendendo como parte da logística e uma área mesmo que compõe essa logística, não só uma função de uma pessoa que é encarregada de gerir uma frota de veículos de uma empresa, mas também de realmente uma área de estudo, que existem processos a serem aplicados e a serem melhorados lá dentro. Então, é muito mais dessa compreensão do que um paralelo entre as duas. Uma é uma coisa, outra é outra, não. Exato. A logística é o todo e a gestão de frotas é uma das etapas, Exatamente. E aí, quando a gente compreende a logística, a gente entende que é no momento de compra até a entrega final do produto, Exatamente. Todos esses microprocessos envolvidos, Porque você vai pensar em logística, mas você também você vai pensar no processo de transporte, mas você tem que pensar também na infraestrutura toda. Exato. É um planejamento logístico, você tem uma infraestrutura para transportar as cargas, Uhum. Então, é mais ou menos por aí. Show. E isso é muito importante, o gestor de frota saber entender a logística, porque ele está dentro desse processo. No momento que você faz algo entendendo qual é a sua importância no processo, qual é a sua etapa do processo, isso tudo muda no momento que você só faz algo por fazer, sem entender o todo. Então, por exemplo, eu trabalho no marketing, eu sei que eu estou gerando possíveis oportunidades, porque o comercial vai lá no final das contas tentar vender, e vender de fato. Então, no momento que eu não sei, para que eu estou gerando esses potenciais clientes, Eu não sei, não tenho noção nenhuma do que está tendo de resultado. Então, no momento que eu não tenho a percepção do resultado, eu não sei se eu estou fazendo um bom ou mau trabalho. O mesmo acontece na área de gestão de frotas, Se ele não entende como é que está a entrega final ou todos os outros processos, ele não vai entender como é que ele está desempenhando. Sim, exatamente. Inclusive, você fazer uma boa logística é você pensar em como entregar as coisas no menor tempo possível, com a maior qualidade e segurança, e na hora certa que o cliente está pedindo.
Isso tudo envolve o papel do gestor de frotas, né? Correto. No planejamento ali do uso das suas ferramentas e dos seus veículos no dia a dia para poder atingir esses objetivos. Show. E aí, o resultado do gestor, ele não está só ligado ao setor dele, né? Ele está ligado sempre ao resultado do setor deles e os setores correlatos a ele. Então, mais um ponto, ele precisa saber o que é que acontece no todo da logística da empresa dele. Então, esse é um ponto muito importante que as pessoas têm que entender de fato o que é que se trata de logística e qual é o seu ponto de importância dentro da logística. Sim, com certeza. E aí, passando para a segunda parte, a gente está até falando um pouquinho aqui, né? Eu queria saber qual é a importância da logística para o sucesso da empresa, né? Eu costumo refletir que a logística é um mal necessário, né? Porque, na verdade, o que a gente quer, se fosse possível, no momento que o cliente fizesse o pedido, a gente conseguisse gerar o produto do cliente instantaneamente e transportar de alguma forma para o cliente chegar na mesma hora que ele pediu. Exato. Mas isso não é possível. As coisas, tirando os produtos digitais, que muitas vezes conseguem fazer isso, a grande maioria das matérias-primas e dos produtos, eles precisam passar por esse processo logístico. Então, justamente aí que está a sua importância para as empresas, que ele é inevitável. Então, você precisa pensar ele como algo estratégico, porque você precisa traçar meios de tornar essa logística menos custosa para o consumidor. Assim, né? Então, é aquilo que a gente falou. Entregar em menos tempo, no local certo, com o menor custo possível. Perfeito. E isso entra até naqueles pontos, né, de produção enxuta, né? Sim. Eu acho que é um ponto bem bacana, porque a gente sempre tem que estar pensando na otimização de matéria-prima, de recursos, entre outros, de tempo, né, de entrega. E é muito importante que a gente tenha essa percepção quando a gente processualiza um processo de logística, né? E pensar em enxuto é pensar em você melhorar constantemente, porque não é do dia para o outro que você vai transformar um processo que está inchado, né, que está com vários problemas, com vários gargalos de produção, em um processo completamente limpo, né? O processo ele é fluido. Então, ele precisa ser executado constantemente e, a partir do momento que você executa ele todos os dias, você vai percebendo pontos de melhorias que você pode ir alterando ao longo desse período. E essa é a forma de filosofia que acho que melhor se desenvolve na logística, né? Perfeito. Você não pode parar a logística, então você tem que pensar em melhorar ela todos os dias. Tal como o gestor de frotas não pode parar os veículos no pátio, né? Simplesmente deixar lá parado, né? O tempo que o veículo está parado é o tempo que ele está custando mais do que trazendo lucro para a empresa. Exato. Então, nesse sentido mesmo. O gestor tem que pensar como é que a produção da gestão de frotas tem que ser, como pode ser enxuta, né? Como é que pode enxugar essa operação? Como é que a gente pode otimizar? É fazendo uma manutenção preventiva? É colhendo dados, né, para você analisar depois e tentar procurar formas de diminuir ali, um aumento de consumo, né, inesperado, ou ver quais são as rotas, né, melhores, né? Então, tudo isso entra nesse processo. Com certeza. E você falou uma coisa que é muito importante para todas as áreas, assim, mas que nas manutenções a gente vê mais constantemente, né? Falando de logística, tanto de máquina quanto de veículos. Você pensar preventivamente, ele vai te trazer um retorno, ou vai impedir que você tenha um custo muito alto quando você precisar... mas quando você perder um veículo ou ter um dano irreversível no veículo. Sim. Aí você vai pensar, e aquela manutenção que eu deixei de fazer porque seria muito cara naquele momento fazer essa manutenção. Agora ficou muito mais caro, né? Então, nesse sentido mesmo. Exato. São esses pontos, né, que a gente precisa, que a logística ela traz como conceito, como questões de otimização, que a gente pode descer para esse braço da gestão de frotas, né? Como você falou, a gestão de frotas é um braço da logística. A gente sempre tem que pensar tanto no macro, que é a logística como um todo, quanto no micro, né, que não é tão micro assim, que é a da gestão de frotas. Porque na verdade você fala micro, mas é porque a logística é tão grande, tão completa, exato. que quando você olha tudo para uma parte, parece que é pequeno. Mas é tudo uma área também muito grande. É isso, então, exato. Muitas vertentes, né? É uma área gigantesca. Exatamente, e um mundo maior ainda. E um mundo maior ainda. É o planeta Terra em meio ao universo. Exato. Exato. E aí, indo para até a terceira pergunta aqui já, eu queria saber, né, porque quando a gente quer fazer uma otimização, a gente procura tecnologias, né? A gente sabe que tecnologia, na verdade, é tudo aquilo que otimiza nosso trabalho, não está necessariamente ligado a coisas tecnológicas, né? Tipo de ferramentas digitais e entre outros. Então, como é que a gente pode fazer para, no momento que a gente faz a aquisição dessas tecnologias, como é que a gente já pode aproveitar, se preparar, né, para aproveitar o máximo das tecnologias da logística?
Então, bom, isso é muito importante, porque a logística ela tem anos de existência e ela aproveita muito das tecnologias para facilitar seus processos, porque são processos muito grandes, que envolvem muita informação, muita área, muito produto. Então, desde sempre, foi necessário você implementar tecnologias nesse sentido que você falou mesmo, né? Daquilo que vai te ajudar a melhorar seus processos na logística. Mas, antes mesmo de comprar, é que se começa a pensar no aproveitamento dessa tecnologia. Perfeito. Porque como é algo muito popular, você pensar, é só você comprar um WMS, que é uma tecnologia de gestão de estoques, que você vai resolver seus problemas. Só que não é bem assim. Porque você pode dar o melhor martelo para um cara que não sabe martelar um prego e não vai adiantar, ele não vai conseguir fixar o quadro na posição correta. Perfeito. Então você tem que pensar, a pessoa que vai escolher a tecnologia que vai ser utilizada para resolver o problema tem que ser uma pessoa que está com experiência na área realmente, ou que busque saber qual é o seu problema real. Entender as suas dores é muito importante antes de você investir. Porque existe até uma pesquisa muito interessante, não vou lembrar agora o nome do autor, peço desculpas, mas que ele fala que ele fez uma pesquisa quantitativa mesmo, tentando analisar quais as tecnologias mais adotadas pelas empresas e dessas tecnologias, quais delas são aproveitadas pelos atores, né, da logística, né? Ou seja, os gestores, os funcionários e tudo mais. E aí você vai ver que as tecnologias mais famosas que eu vejo na faculdade, as empresas elas adquirem essas tecnologias, mas muitas delas não são aproveitadas, elas não são postas em prática, porque elas exigem um certo grau de comprometimento, às vezes que a empresa não comprou a tecnologia, mas não teve. Então, uma tecnologia, às vezes, muito mais simples, ela é muito mais utilizada por conta disso. Então, você vai ver lá no topo o GPS, que é uma tecnologia relativamente mais simples do que um WMS. Então, a aderência é muito grande. Então, você tem que ter muita noção da maturidade da sua empresa, daquilo que você está disposto a investir de tempo e esforço para poder aderir àquela tecnologia na sua rotina, para aí sim você pensar em fazer o investimento. Perfeito. Entender quais são suas dores também, né? Principalmente. O que é que eu preciso de fato? Meu time está capacitado para fazer isso aqui? Se ele não está, quem pode capacitar? Quanto tempo vai demorar para capacitar? Eles vão ter uma boa aderência nessa tecnologia? Então, realmente, é pensar no todo, né? Não se pode só ver uma oferta de uma tecnologia, sendo que, muitas vezes, nem tem uma pessoa para utilizar, por exemplo. Exatamente. E isso inclui também a pessoa que está vendendo, ela tem que saber... Porque não é interessante que você venda a tecnologia para uma empresa que não vai utilizar. Sim. Porque ela vai deixar de usar também, vai ser uma pessoa... Enfim, é um papo mais aí do comercial, mas, tipo... E também influi na logística, do ponto de vista de uma pessoa que gosta de utilizar a tecnologia no trabalho para poder facilitar os processos. Se eu compro uma tecnologia e eu acabo não utilizando, ela não só virou recurso, como ela vai virar um custo operacional também, porque eu vou retirar essa tecnologia da minha rotina e vai gerar um transtorno muito grande. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado antes de você fazer de fato a aquisição. Show. E pensando até na própria área da gestão de frotas, né? Como é que a gente pode aproveitar o máximo dessas tecnologias, né? Tem formas inúmeras, né, dentro por exemplo, do sistema da Infleet, que você tem que, por exemplo, primeiro, explorar tudo que tem disponível, né? Claro que às vezes tem uma coisinha ou outra na operação que não cabe ali dentro, que às vezes é mais complexa, né? Às vezes precisa realmente de um processo manual. Mas o que pode ser explorado, né? E se tudo der para ser explorado, vamos explorar, né? Fazer essa... Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, de fato, no momento que você adquire, é você usar. Né? Tipo, você testar, porque às vezes você adquire e espera que aquilo ali, de alguma forma, se encaixe no seu dia a dia. Sim. Só que o que você tem que fazer é explorar, de fato, como você falou, entender aquilo que realmente resolve os seus problemas e aquilo que você não vai acabar não utilizando, mas que você pode vir a utilizar em algum outro momento. Então, realmente você colocar em prática e treinar os funcionários e os gestores para que cada um saiba o seu papel na tecnologia. Porque o gestor ele vai estar naquele papel de analisar os resultados que são gerados pelos processos. Né? E quem vai estar executando os processos são os funcionários. Exato. Então não adianta você colocar uma tecnologia e não treinar o pessoal, que eles vão usar de uma forma errada, você vai receber a informação de uma forma errada. Consequentemente, você vai tomar decisões erradas. Então, basicamente esse alinhamento geral de todo mundo da empresa. E eu acho que até vai na percepção da importância. Você tem que saber qual é a importância de você estar adquirindo aquela ferramenta, né? Por que eu estou adquirindo essa ferramenta? O quanto ela é importante para mim? No momento que você sabe isso, você tem que agora passar para os outros qual é a importância. Então, no momento que eu tenho essa tecnologia aqui, que eu quero diminuir meu número de eventos de
de má condução dentro da pista, na área de gestão de frotas, por exemplo. Então, todo mundo tem que estar ciente que eles têm que fazer isso, né? Então, como é que a gente vai fazer? Quais são as ferramentas quais são as funcionalidades dentro da ferramenta que a gente tem para explorar isso e diminuir esse ponto? Sim. Né? Então, tem todas essas nuances, né? Então, pô, eu quero diminuir meu custo operacional, então que é algo macro. Então, tudo que é que eu posso fazer, que eu posso analisar para diminuir esse custo operacional? Sim, e tem outra questão muito importante, que é você trazer a equipe para junto de você. Porque muitas vezes existe essa rixa, né? O pessoal que executa o trabalho e a tecnologia que vai chegar para mudar a dinâmica como ele faz o trabalho. Então, isso surge muito de uma certa ignorância da pessoa em relação o real impacto da tecnologia Sim. no seu processo. Então, muitas vezes ele chega e vai pensar que a tecnologia vai tirar ele do trabalho dele. Mas, na verdade, essa ferramenta, por exemplo, a identificação do motorista, que muitas vezes pode ser pensado como algo para monitorar realmente se o motorista ele é bom ou ruim. Mas pro cara que é bom motorista, que o cara que está realmente dedicado ali à empresa, ela é uma ferramenta que vai te ajudar, porque é uma ferramenta que vai mostrar para o seu gestor o seu valor, né? Tipo, vai estar mostrando ali que você está executando bem os parâmetros que ele está pedindo do veículo, está executando a rota direitinho, não está deixando o veículo ocioso por muito tempo. Então, isso tudo é muito importante que seja entendido por toda a equipe, para que a tecnologia seja aderida dentro da empresa. Exato. Isso aí você toca até num ponto interessante, que eu trouxe aqui a questão da importância e você começou a falar um pouco mais sobre o próprio episódio do gestor e motorista, né, que a gente trouxe aqui. A gente trouxe muito essa percepção de que qual é a importância que se tem em adquirir ferramentas como por exemplo, de telemetria, né? Para um lado, vai ter uma importância e para o outro vai ter outra. O gestor está muito mais ligado a querer que os carros não produzam mais, que o custo seja diminuído, né? E a importância para o motorista é a questão da segurança, né? Então, a percepção dos motoristas quando olham para as tecnologias, eu acho que eles pensam muito mais, primeiro, na questão realmente, pô, o cara tá me monitorando, perco aqui, mas eles também olham, pô, realmente ele tá visando minha segurança, entendeu? Então, o veículo tá mais seguro, eu me sinto mais seguro. Porque no momento que você tem uma placa ali, ó, esse veículo é monitorado, talvez ali pro cara que tá na pista, ele se sinta muito mais seguro, porque tem um aviso. Então, as pessoas, eles evitam que estejam ali roubando, efetuando qualquer tipo de furto no veículo. Então, é muito bom a gente ter essa noção de importância do uso da ferramenta, porque aí a gente começa a quebrar esses desafios da implementação de qualquer ferramenta. E aí, Marcos, eu queria até entender, né, dentro da área da logística, quais são os desafios que a gente tem para implementar qualquer tipo de ferramenta Acho que ou tecnologia, né? Cai justamente naquela questão de você saber a melhor forma de introduzir essa tecnologia no seu dia a dia. A gente fala de rotina, de processos que não param, né? Sim. E o tempo que ele está parado é o tempo realmente que a empresa está parada. E aí é o único momento que o processo não acontece, os processos logísticos não acontecem, ou de produção, enfim. Então, saber como introduzir. Eu, particularmente, conheço duas formas de você fazer isso, né? E aí você pode partir do ponto em que você tem uma empresa grande, um recurso que pode arcar com uma parada grande de um dia de produção, para poder fazer muito treinamento naquele dia e aderir uma nova tecnologia ao processo. Isso pode acontecer, é possível. As metodologias japonesas que a gente falou, né? De produção enxuta, 5S, essas coisas, elas realmente têm um dia de parada que vai ser o dia que vai implementar aquela nova dinâmica na rotina da empresa. Mas nem todas as empresas podem fazer isso. Principalmente aqui no Brasil, que você tem uma dificuldade muito grande de ter empresas com uma estrutura muito boa e podem se dar o luxo de parar para poder treinar seus funcionários. Essa mudança tem que ser muito mais gradual. Então, acho que o desafio está em você ter saber o momento de introduzir uma mudança na rotina e saber que isso tem que ser aos poucos. Então, você não pode ser muito ansioso com a transformação tecnológica dentro da sua empresa, porque ela realmente vai melhorar a sua qualidade de vida como gestor, como funcionário e tudo, mas antes disso ela exige um esforço. Então, esse esforço tem que ser cadenciado para que ela não afete tanto o dia a dia da empresa e possa trazer problemas de produção, problemas de logística realmente naquele período que você está implementando, né? Perfeito. E até por exemplo, a própria Infleet, né? A gente sabe que a mudança não é uma mudança gradual. A gente sabe que é uma mudança gradual. Não é de uma hora para outra, né? Então, no momento que a gente tem, por exemplo, um time de suporte, um time de sucesso do cliente, a gente consegue mudar totalmente essa realidade
de as pessoas se sentirem desamparadas, né, adquirir uma ferramenta. Então, é uma percepção que você tem que ter na hora de adquirir uma ferramenta é se você vai ter como evoluir dentro dela de uma forma, tanto questão de tempo, disponibilidade e tanto intelectual, né? Então, assim, eu tenho tempo e alguém para me ensinar, ótimo. Então, eu posso realmente usar essa ferramenta e chegar um momento que eu vou estar fazendo tudo sozinho. Se você não tem tempo ou se você não tem quem te ajude, você vai ficar empacado e realmente essa tecnologia para ser adquirida não faz sentido. Sim, eu acho que dessas empresas que fornecem tecnologia para logística, para produção, o ponto principal é você saber que aquela empresa vai te dar um suporte. Porque ninguém é obrigado a entender como funciona todo o processo, né, de uso daquela tecnologia simplesmente porque comprou o material. Né? E muitas vezes isso acontece mesmo. Você compra um produto, a pessoa vem da empresa, instala, faz a introdução da tecnologia lá com você, mas não fornece treinamento para as pessoas que precisam usar. Tipo, não só trazer o treinamento para um chefe, um líder, alguma coisa, mas para todo mundo que vai estar envolvido tem que, pelo menos, ter um norte de como vai utilizar aquela ferramenta. Perfeito. Então, isso é uma das partes mais importantes. Perfeito. E aí, quando a gente fala de ferramenta, tecnologia, a gente está sempre procurando uma eficiência, provavelmente, né? A gente quer que as coisas sejam mais eficientes de alguma forma. A gente quer realmente, como a tecnologia mesmo fala, ajuda. A gente quer ajuda no nosso trabalho. E de que forma se acredita que essas ferramentas, tecnologias que a gente tem, tanto no mundo da logística quanto na gestão de frotas, conseguem fazer com que a gente aumente essa eficiência? Uma coisa que a gente busca quando a gente implementa tecnologia, né, é essa eficiência e a competitividade com as outras empresas. Né? A gente está sempre buscando se equiparar aos nossos concorrentes ou até ultrapassá-los. Então, acho que o primeiro ponto é entender que a tecnologia ela vem não só para trazer praticidade, mas também competitividade, né? Maior produtividade. E de que forma ela faz isso? Ela, na verdade, elimina erros, né? Porque, por exemplo, a gente faz o paralelo aqui muito na Inflix com as planilhas, né? Sim. A planilha, ela aceita tudo. Você cria um padrão, você coloca uma formatação naquela planilha, mas você sabe que com o uso e com as mudanças de pessoas na equipe e tudo mais, a tendência é que aquela planilha ela acaba aceitando dados que não são verdadeiros, ou desformate, ou mude uma fórmula ou outra na planilha. E a tecnologia, ela traz algo muito mais intuitivo e um modelo já pronto para você imputar os dados. Que é uma das partes mais importantes, porque o que a gente quer é ter a noção dos dados para que eles tragam resultados para a gente e a gente possa tomar decisões. Certo? Então, eu acho que esse é o ponto principal, assim, é você ter informação de qualidade, de confiança, para que você possa tomar suas decisões. Acho que é a forma que a tecnologia mais contribui, assim. Show. Eu justamente ia falar desses pontos de dados, né? Porque quando a gente contrata qualquer tipo de ferramenta ou usa qualquer tipo de tecnologia, a gente entra nos 3 pilares da análise de dados, né? Que primeiro vamos ter uma melhora na coleta de dados. Então, por exemplo, ferramentas como telemetria vai colher o dado lá do cara na pista. O gestor de frotas não vai ter que ficar, será que esse cara tá... Eu vou dizer aqui que ele fez um evento de aceleração brusca, né? Não tem. Realmente é um dado, uma coleta de dado muito, muito precisa, à distância, né? E de forma sem contribuição humana nesse processo, né? Quando está pronto, né? Logo depois a gente tem a parte do tratamento dos dados, né? Então, como é que a gente pode estar linkando esse dado com outro? Então, já tem um cálculo ali dentro que é feito. E depois a gente tem a parte de realmente mostrar os dados, né? E aí a gente entra na parte de análise dos dados. Então, quando a gente contrata qualquer tipo de ferramenta, a gente trabalha nesses 3 pontos de melhoria que a gente quer que aumente a eficiência da nossa frota, ou da nossa operação, do que seja. No momento que a gente coleta dados melhores, no momento que a gente trata esses dados melhores, no momento que a gente consegue colocar isso de forma apresentável, a gente analisa muito melhor, sabe onde atacar, né? E aí a gente entra naquela parte da produção enxuta, né? Justamente de técnicas que a gente pode amenizar a questão de, custos operacionais, o tempo e por aí vai. E aí começa a ter pontos de melhoria que vai otimizar completamente sua operação. Então isso é até que entra os cases de sucesso, até da Inflix mesmo, que a gente tem alguns cases de sucesso já rodando aí, né, publicados, que foram justamente esses casos. A gente conseguiu coletar dados, a Inflix entrou na parte de coletar dados, de tratar dados, de apresentar esses dados, e o gestor, a partir desses dados, né, desses 3 processos que foram contemplados pela Inflix, trouxe ações, né, a partir do dados acionáveis, trouxe ações que fizeram com que
tiveram uma redução aí, sei lá, de um custo operacional, de redução de hora extra, de, não sei, consumo de combustível, né, um aumento até de número de entregas. Isso varia a partir do momento que você tem uma ferramenta que contempla essas 3 áreas. E isso, né, abrange para outros tipos de área, outros tipos de tecnologia, não precisa ser necessariamente da área de gestão de frotas, ou telemetria, ou por aí vai. Mas no momento que a gente tem as tecnologias certas, né, que traz realmente esses 3 pilares de uma ótima forma, a gente consegue realmente analisar. Que é até o que já foi falado aqui nesse podcast, né? A iFleet te dá as informações, mas ela não faz nada por você, né? Apesar de coletar dados, tá, ela não tem as ações que você, como gestor, deve ter após analisar os dados. Então, essa percepção é muito importante. Sim, ela te entrega os dados tratados para que você possa tomar decisões, e o mais importante disso tudo é o tempo que você não perde pensando em como fazer essa análise, porque as informações já vêm de uma forma personalizada para você, né? Exato. Então, acho que esse é o grande ganho de tudo isso. Exatamente. Então, fica aí esse ponto de alerta, né, de que realmente nenhuma ferramenta que você comprar, na verdade, nenhuma é difícil, né? Porque hoje em dia tudo está sendo tomado pela tecnologia e quanto menos trabalho humano, acho que as pessoas mais querem. Mas a maioria das ferramentas hoje não vão fazer tudo por você, né? Vão ter ações que realmente dependem da sua interpretação e das suas ações. Então é um ponto interessante aí para vocês terem aí na aquisição de qualquer tipo de tecnologia na área de gestão de frota, na área de logística, seja o que for. Exatamente. Beleza. E aí, passando para a próxima pergunta, a gente tem aqui... vamos lá. Qual é o futuro da logística com a evolução da tecnologia e a mudança do comportamento das pessoas? Isso é uma pergunta muito boa. Na verdade, a gente pode responder sobre 2 pontos de vista, né? A do mundo e a do Brasil, né? Perfeito. No mundo, a gente vê muito essa logística de e-commerce crescendo bastante, né? Estratégias de empresas como a Amazon, ou então a Shopee, essas empresas um pouco maiores, pensando em como transformar a experiência do consumidor que compra online, como se ele estivesse comprando presencialmente, né? Porque ele quase... a demanda chegando justamente quando o cliente faz a compra, ele recebe em um tempo mínimo. E aí a gente pode pensar nisso. Mas no Brasil, eu acho que a tendência é a gente pensar como pessoas que trabalham com logística. A gente ainda precisa pensar em como ultrapassar as barreiras da infraestrutura logística no Brasil. Antes de você pensar em estratégias mais avançadas e tudo mais, a gente precisa entender como é que a comunidade da logística pode melhorar, e aí isso entra muito do uso da adoção de tecnologias. Acho que a iFleet contribui bastante assim para fazer essa ponte entre o estado atual do Brasil como infraestrutura logística para um mundo mais modernizado, mais 4.0. Então a gente tem que superar essas barreiras. A tendência é que a gente pense em mais soluções para ultrapassar isso, porque acho que não sei se você já fez essa pesquisa, mas o Brasil ele está entre os piores países com infraestrutura logística. E isso tem sequelas, na verdade, de decisões que foram tomadas há 50, 80 anos atrás. Então a gente tem uma logística basicamente que depende de malha rodoviária, né? A gente não tem muitas ferrovias, os portos do Brasil são pequenos, eles não comportam muita carga. Então a gente precisa, na verdade, antes de pensar no estado atual da logística no mundo, a gente precisa pensar em como aproximar o Brasil desse ponto para a gente investir nas estratégias e tecnologias que realmente vão transformar a logística, né? Perfeito. Eu acho que você trouxe um ponto muito interessante, porque realmente uma das coisas que a gente mais fala aqui é que o principal modal de transporte do Brasil é rodoviário, né? Quase que exclusivamente rodoviário. E isso traz limitações pra gente, né? Ainda mais como se trata de, muitas vezes, rodovias que são péssimas. Porque, na verdade, você fazer manutenção em uma área tão grande assim de rodovia, ele exige um investimento muito grande, que hoje em dia a gente não tem. A gente tem um PNL, que é um Plano Nacional de Logística, que ficou parado por anos. E, na verdade, o motivo da gente ter uma malha rodoviária tão extensa e ser basicamente nossa principal modal de logística foi de uma decisão de JK, o presidente lá atrás. Então, assim, enquanto a gente ainda não pensar nisso, não tentar melhorar as condições de infraestrutura aqui no Brasil, a gente tem que pensar nisso, mas também tem que aderir a novas soluções que não dependam disso. Sim. Também, porque
enfim, a gente tem que continuar avançando, continuar melhorando, independente das nossas condições. Os atores logísticos eles não podem esperar que essa infraestrutura melhore do dia para a noite. Exato. Então, adotar tecnologias e ter soluções nacionais para solucionar esses problemas são muito importantes. Assim, é uma questão muito importante. Perfeito. E até queria até saber a sua percepção quanto ao mundo lá fora, né? Fora do Brasil. Que hoje realmente a gente está muito preso aqui à questão das rodovias, né? Do modal rodoviário, a malha rodoviária. E quanto lá fora, né? Como é que está sendo essa evolução? Qual é o futuro? Quais são as expectativas de questão de transporte, né? Você falou um ponto muito importante que hoje o consumidor, ele realmente quer comprar e receber logo na mesma hora, ter essa experiência de física, né? De loja física, mas no online, né? Dentro de casa. E eu queria saber como é que hoje você tem essa percepção hoje do mundo afora. Eu acho que como eles têm uma infraestrutura muito boa já, assim, falando dos principais países, né? Não são todos, mas a gente fala dos principais atores logísticos. Eles já conseguem pensar, na verdade, nessa experiência, uma forma de prever. A gente volta justamente àquela questão dos dados, né? Sim. Hoje em dia, qualquer processo que a gente faça, até não só processos, mas utilização de celulares, a gente sabe os hábitos de consumo das pessoas. Então, a gente consegue prever quando um produto vai ter uma demanda maior em determinado local. Então, você consegue se adiantar aquele processo e, na verdade, seu estoque ele vai ficar mais próximo daquela região. Então, são coisas que você consegue pensar a partir do momento que você já soluciona as barreiras que dão esse entrave, né, na logística do Brasil, por exemplo. Eu acho que isso é muito bom, até porque a gente vê que cada vez mais as tecnologias elas estão avançando nessa parte de logística, né? Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, você compra uma coisa e quase na mesma hora já está sendo entregue, né, para você. Não é questão de alimentos, né? Que alimentos realmente mas qualquer outro tipo de produto. Aqui no Brasil já aumentou muito essa questão. O boom no momento da pandemia, da quarentena, cresceu muito, né? A gente começou a ter entregas muito mais rápidas do que antes. Hoje a gente pode comprar uma coisa e chegar amanhã no Brasil, né? Aqui dentro do Brasil. Mercado Livre, Magazine Luiza, por aí vai, a gente consegue ter uma entrega que ela é no dia seguinte. Não são todos os casos, mas eu vejo que a logística do Brasil ela já melhorou nesse sentido, né? Nessa experiência. Sim, porque você acabou criando uma necessidade muito grande de você atender o consumidor sem que ele saia de casa. Então, esses problemas eles geram melhorias, mas ainda assim, se a gente for pensar, o Brasil é muito grande, né? Então, a gente tem esses benefícios nas capitais, né? De estar em um lugar com uma estrutura melhor. Sim. Mas se a gente for pensar num consumidor lá de um município do Amazonas, ele vai demorar um mês para receber um material que ele comprou em algum momento e com fretes altíssimos. Verdade. Então, a gente tem essa nossa perspectiva da capital de estar em um local que tem uma infraestrutura um pouco melhor, mas a gente tem que pensar também num todo do Brasil, né? Com certeza. Você trouxe um ponto muito, muito interessante. A percepção e realidade de quem mora em capitais, né, que tem realmente estruturas para tal, né, esse tipo de entrega, e pessoas que realmente não têm. E você consegue ver muito isso porque você entrega aí os nossos equipamentos aí de telemetria e os nossos hardware, né, para todo o Brasil. E você consegue ter essa percepção das mudanças, né? Sim. De região para região. É muito diferente. A gente tem cliente em todo o Brasil, né? A gente não tem esse limitante. Fala assim, esse município a gente não faz. A gente vai fazer, a gente vai viabilizar a instalação lá. Agora, sim, claro, a gente tem noção de que quando a gente tem uma instalação em um local muito distante, com uma estrutura não tão desenvolvida, a gente vai ter dificuldade tanto nos custos de frete. A gente tem essa visão muito clara, a diferença de você mandar uma instalação para São Paulo, por exemplo, e uma instalação para um município mais distante do norte. O frete é muito alto, a chance de a gente achar viabilizar uma instalação com um técnico, parceiro nosso, é muito mais difícil também, então envolvem custos mais altos. E é justamente por isso que a gente tem que pensar também na logística nacional, porque tirando essa barreira, pra gente também fica muito melhor. E quem nunca aqui já viu, entrou no site, no e-commerce desse, né, um site que vende qualquer tipo de produto, e viu lá que para Sudeste o frete era grátis e para outra região do Brasil já era mais caro, né? Ou para o Sul, para o Sudeste sempre era mais barato, ou senão até aquelas empresas que fazem planos de, no mínimo, se você fazer uma compra de no mínimo R$300, você ganha frete grátis, né? Sim. Já vi empresas que colocam R$300, você ganha frete grátis para Sudeste e, sei lá, 400, 450 para Norte e Nordeste.
Porque às vezes, inclusive, o frete que você pega para transportar é mais caro do que o produto em si que você compra. Sim, exato. Então, até para a empresa mandar para você, ele acaba gastando mais do que tendo um retorno Sim, do cliente, né? Então, não é porque a empresa é ruim ou alguma coisa, ela realmente enfrenta essas dificuldades. Realmente é o custo, a estrutura, a infraestrutura brasileira na área de logística que não suporta, né? Exatamente. Eu, inclusive, até comprei um produto recentemente que ele faltou uma peça, né? Faltou uma das peças. E eu falei, pô, eu quero o produto, eu não quero cancelar, não quero fazer a devolução. Tem como você só mandar a peça? Ele, pô, mas se eu mandar só essa peça aqui pra vocês, que aqui a gente é de Salvador, inclui capital, mas mesmo assim, acaba sendo mais... Aí ele falou que, bom, vai sair mais caro pra mim, não vale a pena. Então eu prefiro que você faça a devolução, né? E a gente reembolsa. Então, olha essa percepção, né? Realmente a gente tem esse problema de infraestrutura no Brasil na área de logística, na área de transporte, que sai muito mais caro para regiões que são mais afastadas do centro, né? Do centro brasileiro. Sim, exatamente. Inclusive, falando nisso, né? Quando a gente manda um kit pro cliente fazer a instalação, e aí uma das peças vai com defeito, a gente comete um erro também, é um peso enorme que a gente tem, porque a gente vai mandar um componentezinho para gastar basicamente o mesmo frete que a gente teve para mandar a instalação inteira. Então, é complicado. É puxado, né? Sim. Realmente, a gente precisa ter maior essa percepção aí de como é que a gente pode melhorar a área da logística dentro do Brasil, né? Como é que a gente pode otimizar. E aí entra vários pontos, né? Tipo, ter mais acesso a outros canais, né? Não sei, realmente é pensar de fato em pontos que a gente pode melhorar no Brasil quanto a isso. Tem que quebrar muita cabeça ainda para poder a gente decifrar a forma de transformar essa logística menos custosa. Para mim também, eu tô começando, tem 2 anos que eu trabalho com logística, então é um mundo muito grande para estar explorando, e é uma das coisas que me motivam a estar trabalhando com logística hoje em dia, é justamente esse sentimento de jornada inexplorada ainda, né? Tipo, muita coisa para desbravar. Então, por um lado, é difícil, é custoso, mas também, por outro, é muito motivador nesse sentido de você tá buscando sempre estratégias diferentes para poder superar esses desafios. Perfeito. E isso é claro quando a gente olha a história do Brasil, a história de outros países, né? Na Europa, realmente, muito pequenas coisas, né? A gente tem países que são menores que muitos estados do Brasil. Então, realmente é mais fácil, né? A gente consegue ter uma entrega muito mais fácil, até entre países diferentes. Se você está na Suíça comprar algo, sei lá, na França, as coisas vão... Holanda, as coisas vão de trem, né? Então, a gente consegue muito mais fácil. Já no Brasil, realmente, a gente tem um desafio no tamanho e na parte da interiorização, né, do Brasil, porque a gente sempre teve ali a parte do litoral do Brasil sempre muito mais explorada, né, muito mais populosa e povoada. E depois que a gente foi entrando no resto do Brasil, então até hoje isso sofre, né, desde da colonização do Brasil. Só você pegar um gráfico, um mapa, a malha ferroviária do Brasil, você vai ver onde ela está concentrada. Apenas nesses locais. Aí você vai ver uma linha ali no Amazonas, alguma coisa assim. É muito difícil, muito difícil. Realmente. É o desafio de interiorização do Brasil, né? Exatamente. Como é que a gente pode jogar tudo isso para a parte de dentro do Brasil? Por isso que regiões como Norte sofrem muito, né? Porque realmente está muito lá dentro. O Nordeste também um pouco, mas ali é muito mais por conta do centro econômico sendo o Sudeste, Sul. Exatamente. Então são vários desafios, não só essa parte, né? Então são vários pontos que a gente precisa realmente bater a cabeça, que realmente é uma dificuldade grande. E aí, Marcos, para a gente finalizar aqui nosso episódio, que já está quase no final, eu queria saber... a gente falou muito sobre dicas e eu queria saber se você tem alguma dica chave, alguma outra dica aí final, principal, que a gente pode dar para o gestor de frotas ou para o cara da logística que está trabalhando aí nos desafios do dia a dia. Sim, é um desafio muito grande dar uma dica para pessoas que já trabalham há tanto tempo com gestão de frotas, né? Mas acho que, como eu faria hoje se eu fosse aderir uma nova tecnologia aos meus processos, eu acho que um resumo daquilo que a gente conversou, né? Primeiro de tudo, você tem metodologia simples de você conseguir procurar entender as suas dores, né? 5 porquês, o FOFA, né? Que é forças, sim. oportunidades e tudo. Isso tudo parece... que é o SWOT também, né? Exatamente, o SWOT também, que se for pelo inglês. Isso tudo parece que é só na teoria e tal, mas realmente te ajuda a ter uma visão muito boa antes de você tomar uma decisão. Então, buscar entender essas dores, entender a maturidade do seu negócio, né, e da sua frota, dos funcionários, o nível de treinamento que cada um tem, para saber qual a forma de introduzir essa tecnologia nova que você vai precisar colocar, porque acho que é o mais importante de tudo, assim, fazer mudanças que não afetem, não parem a rotina do seu trabalho,
mas que tragam resultados de uma forma simples e o mais breve possível, para você ter a motivação de continuar melhorando sempre. Perfeito. Então, gestor de frotas e logísticos, estudem, né? Exatamente. Estudem, dê 2 passos para trás para dar um para frente, né? Porque é muito importante para a gente ter essa percepção. É aquilo, a melhoria ela vem... Na verdade, 1 passo para dar, 2 para frente, Exatamente. né? A melhoria ela vem, mas ela precisa de um esforço inicial de estudo e de comprometimento ali no início, né? Perfeito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter aí escutado, né? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu queria agradecer muito ao Marcos também por ter batido esse papo com a gente. Foi muito interessante. Eu acho que essa área de logística é mais abrangente. A gente não tinha tocado tanto ainda, né? A gente sempre fala um pouco ali na área de gestão de frotas, porque é quase impossível falar de logística, de gestão de frotas sem falar de logística. Mas esse ponto acho que foi bem interessante porque a gente abrangeu um pouco mais. Então eu queria agradecer sua presença, Marcos. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui falando. Novamente realizando um sonho de participar de um podcast, né? E ainda mais na área que eu tenho conhecido mais e gostado tanto. E é isso. Agradecer. Muito obrigado. Show. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, curta, compartilhe com alguém aí que você acha que pode ser interessante esse bate-papo e até mais. Tchau, tchau.